pessoal, tudo bem? Bom, criamos essas variáveis, agora nós precisamos criar os gráficos para essas variáveis, porque ficar olhando linha por linha, né, de uma base de dados não tem condição. Então a gente tem que criar alguns gráficos para a gente poder estar validando essa informação, né? Só lembrando aqui, né, o que é esse, né, observado menos estimado é em metros, né, ou seja, estimado menos observado, ou seja, esse menos esse, né, que dá isso daqui, é metros. Então ele está errando 0,13 metros, 0,6 metros, 0,7 metros, 0,9 metros, né? Então, beleza. Vamos continuando aqui, então, ou seja, nós vamos estar trabalhando agora gráficos para validação, tá? Aqui são essas funções, são bibliotecas do Matplotlib como apelido PLT, tá? Aí o estilo, né, que está aqui, Style Use MPL Gallery. O que é isso daqui? Isso daqui é para adicionar um grid no gráfico. Então, eu quero que o meu gráfico tenha um grid. Então, eu vou apertar um Enter aqui e ele está com essa configuração, né? Esse PLT aqui, né, está com essa configuração, tá? E aí eu quero criar uma figura, tá? Né, vou criar uma figura e também vou atribuir isso aqui, né, a esse AX e a figura, né? Ou seja, subplots, ou seja, eu quero que é subplot, ou seja, crie, né, armazene essa informação aqui, né, nesse gráfico, né, que foi criado, né? Armazene essa informação, né, de um tamanho, né, tamanho 5 por 5, tá? E o layout aqui, né, para criar o layout desses constrained. E tem vários outros layouts aí, mas esse foi o layout que eu escolhi. Aqui eu vou atribuir a variável, aqui o título, né, ax.setTitle, ok? O título, nada mais é do que o título. Então, atribuir o título aqui. Agora, eu vou estar atribuindo aqui a esse gráfico o título do eixo X, né? O título agora do eixo Y, tá? O título agora agora são os dados de dispersão, ok? Então, scatterplot, né? Aqui é a fonte, né? O tamanho, né, que eu quero que ele fique. Aqui são os dados de dispersão. Então, x.scatter, né? Ou seja, dados de dispersão, scatterplot. Aqui os dados do eixo X, quem é meu eixo X, tá? É minha altura observada. E quem é o meu eixo Y aqui, que vai ser a minha altura estimada, tá? Ou seja, observado versus estimado. E qual que é o tamanho? Nós lembra lá nas primeiras linhas de código lá, que é o tamanho, que é aquela variável lá de 3, né? Tamanho 3, tá? Então, vamos aqui rodar essa... Isso, beleza, está atribuído. Vamos atribuir aqui mais uma outra informação, que aqui é o seguinte, esse axis, né, abre parênteses, o que eu estou querendo aqui? Eu quero que o eixo X, né, inicie no zero até o valor máximo da altura observada mais 5. Tá? Foi uma regra que eu criei. Aqui no eixo Y, você vai de 0 até a altura observada mais 5 também, tá? Eixo X e eixo Y eu decretei que será isso daí, tá? E aqui ele vai, aqui eu vou plotar ele, tá? Vamos plotar aqui para ver se vai dar certo ou se vai dar errado, ok? Tá aí, tá bom. Agora, já nesse primeiro gráfico, né, o que a gente tem que observar nesse gráfico aqui? Tá? Vou ampliar ele aqui. O que nós temos que observar? Ele tem que seguir esse 45 graus, né? Para te dizer a verdade, esquece 45, porque ele não está igual aqui na mesma escala. Mas se eu observo, né, dados observados, se eu observar 20, eu quero estimar 20, né?
Então eles estão aqui, né, estão errando para mais ou para menos numa coisa legal, né? Aqui você observa que aqui para o final ele tem uma tendênciazinha de subestimar um pouco. A gente vai ver isso melhor em outros gráficos. E essa informação aqui, ó, tá vendo? Ó, essa rede ela não tá tão boa assim ainda não, ok? É, ela tem algum problema aqui, porque para árvores variando de 15 até 20 centímetros de diâmetro, ela só está estimando esse valor aqui. Quer ver? Ó, por exemplo, ele aparece ali no canto direito inferior, né? Y 16,85, tá vendo? Tá 16,85 para quase todo mundo, para todas essas informações. Então, aqui, gráfica, a análise, por exemplo, o score lá poderia estar uma maravilha, mas e com essa informação o score vai tender a ficar bom também. Mas por outro lado, a gente está vendo, né, que tem algum problema aqui, né? Então, assim, muitas vezes o olho humano não consegue ser substituído por algumas técnicas de escolha de qual modelo, seja de regressão ou de redes neurais artificiais. Então, eu fechei o gráfico, tá? E aqui vamos criar outros gráficos, tá? Eu vou criar outro gráfico, então vamos criar um outro gráfico aqui, tá? E são as mesmas variáveis, tá vendo? Só que o tamanho dele vai ser diferente, né? Você vai ver que as variáveis são as mesmas. Então, qual é o próximo gráfico que eu vou criar aqui? O próximo gráfico vai ser o gráfico de resíduo. Aqui, a gente já vai calcular, usar aquela variável que a gente calculou, né? O que eu vou usar no eixo X? Meu eixo X vai ser o diâmetro em centímetros, o diâmetro, a altura do peito. Tá? Aqui nós vamos utilizar aqui o desvio. Né? O que vai ser meu eixo Y? É o desvio em porcentagem. E quem são os meus dados? Né? Aqui só eram os nomes dos layers. Agora sim, agora eu tenho o nome dos eixos, né? Mas agora eu tenho que acrescentar as variáveis, né? Ou seja, scatter do diâmetro no eixo X e do resíduo no eixo Y. Tá? E o tamanho aqui que eu decretei lá em cima, se eu não me engano, era 3. Então já atribuímos essa informação. Aí você vê, depois é tudo repetitivo, tá vendo? Montar um gráfico atrás do outro, dependendo da situação, você repete a mesma coisa, né? Os mesmos códigos, as mesmas linhas. Você só vai mudar algumas regras, como por exemplo aqui do eixo variando de 0 até o diâmetro máximo mais 2, tá? E aqui no eixo Y, eu quero que você, no eixo Y, vai de menos 50 até 50. Né? Então, tá aí, é isso que quer dizer. Aí agora, então, vamos aqui, só pegar aqui e repetir o PLT show, tá vendo? Show, pronto, tá aqui, ó. A gente vê o que? Aqui é o diâmetro e aqui é a altura. A gente vê que para árvores menores, você vê que a grande maioria dos dados, tá vendo? Eles estão aqui para baixo, né? Ou seja, tem muito mais informação aqui para baixo do que aqui para cima. Tem muito mais pontos aqui nessa região aqui, ó, do que aqui para cima. Então, assim, para mim, ele está dizendo o seguinte, ó, você está tendendo a subestimar para as árvores até, né, para as árvores até 15 centímetros de diâmetro, você está tendendo a subestimar elas. Aí chega aqui, está equilibrado, no 15 exatamente, né, mais próximo aqui está equilibrado, está relativamente equilibrado. Aqui também não está de todo ruim, mas dá para ver que tem mais ponto aqui do que aqui. Né? E aí você vai observando, né? Aqui beleza, para cima e para baixo e tal, ok, está mais relativamente ok, aqui não está muito bom também. Então sim, é uma rede que eu descartaria ela também, tá? Estou aqui aproveitando a oportunidade para ir gerando um gráfico e discutindo, né? Para a gente discutir. Beleza, na próxima aula nós vamos gerar alguns outros gráficos, tá? E com outras variáveis. Então, até lá!